Salve galera, boa noite a todos. Hoje, live prescrição de treinamento para grupos especiais. Então, vou colocar aqui, ó. Prescrição. Vou colocar musculação para idosos, que era o nosso tema, certo? E aí, como é que vocês estão? Preparados? Eu vou colocar grupos especiais. Galera, vai lá na setinha, envia pra galera aí, esses primeiros 4, 5 minutos aí, envia pra galera. Beleza? Vou fixar aqui. Bom, fixei aqui. Thiago já entrou. Eu preciso só do meu relógio. Tá ali. Ótimo, vamos lá. Galera, mete o coraçãozinho aí, indica essa live pra galera. Todas as perguntas eu vou pedir, todas as perguntas eu vou pedir para que vocês façam na caixinha de perguntas. Boa noite, mestre Thiago. Fez até o cabelo hoje, hein, moleque? Que isso? Nada, só tomei banho. Só tomou banho? Eu não. Eu não, porque eu não tive tempo, cara. Mas O bicho está pegando, até porque você vai entrar numa palestra breve. sim. Então, primeiramente, queria falar que você está trabalhando muito e está fazendo muito bem para a educação física. Olha só quem fala, né? Gustavão tá aí, Rafa Assis. Esperar só mais um pouquinho, galera. Mete o coração aí. Vem no aviãozinho aqui, ó. Tá? Envia para os amigos lá, para a galera saber que a gente entrou em live agora. Eu vou dar o start, porque tem muito assunto pro Thiago falar. E como o Thiago já se apresentou, Thiagão, só fala seu Instagram para a galera te seguir aí. Para quem Beleza. for assistir essa live depois. E a palavra é Tranquilo? sua. Beleza. O meu Instagram é meu Thiago é sem H, @Thiago de Oliveira Chaves. Eu também tenho a empresa que eu acabei de criar com alguns amigos, que é @DTX Performance. DTX Performance. Depois eu coloco no final, quando a gente finalizar a live, eu escrevo o meu perfil e o perfil da DTX. Márcio Grey Teixeira. Tem um tema hoje, tá? Hoje eu não vou conseguir responder essas suas perguntas, não. Hoje é só sobre esse tema aqui. Grupos especiais, a gente vai falar sobre hipertenso, idoso e diabético e obeso. Essas 4 classes. Beleza? Beleza. Thiagão, vamos lá. O Thiago colocou uma pauta, a gente fez uma pauta, a gente organizou isso aqui para a bagaça não ser bagunçado, né? O Thiago tá começando a se acostumar, gente, com esse linguajar chulo que é meu, porque ele é extremamente técnico. Thiago Gin, esse Thiago Gin aí, cara, ele emagreceu pra caramba agora. Fez o mínimo do mínimo e eu não sei nem quantos quilos você perdeu. Eu não sei quantos quilos ele perdeu, não. Ele vai colocar aí. Vamos lá. Vamos abrir o seguinte, Thiago. Então, você vai começar com mecanismos básicos da pressão arterial e da hipertensão. Certo? Beleza. Mete bronca para a gente não perder tempo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Para eu prescrever exercício para grupos especiais, seja ele hipertenso, diabético, né, indivíduos com doença arterial coronariana, tipos de cardiopatia ou até mesmo idosos, eu preciso entender 4 pilares. Primeiro, eu tenho que saber mensurar. Quando eu falo em mensurar, eu estou medindo qualquer variável que seja. Segundo, eu tenho que avaliar. A gente faz isso muito na biomecânica, né? Até o Maurício é um cara que trabalha muito com biomecânica. Terceira coisa, eu analiso tudo que eu avaliei e, posteriormente, eu vou prescrever o exercício baseado sempre em conteúdo técnico,
mas também eu tenho que ter uma experiência prática para poder estar trabalhando com um grupo que, né, eu optar no processo da minha formação. Então, quando eu falo de mecanismos básicos da pressão arterial e, consequentemente, de hipertensão, eu tenho que entender uma coisa muito simples. Existe uma fórmula da pressão arterial que se chama o quê? Pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. O que seria isso? O débito cardíaco, todo mundo conhece, só que muitas vezes, a terminologia, acaba assustando as pessoas. Significa o quê? Quantas vezes seu coração está batendo, que é a frequência cardíaca, tá? Vezes a quantidade de sangue que sai do seu coração pelo ventrículo esquerdo. Então, a gente tem que entender que a frequência cardíaca ela tem uma relação muito íntima com a pressão arterial. Ou seja, se eu aumento a minha frequência, eu aumento a minha pressão. Isso é básico. E aí, a segunda parte da fórmula, que é a resistência vascular periférica, tem a ver com o quê? É igual a mangueira de jardim. Imagina a mangueira de jardim. Eu estou deixando ela liberada. A água está passando com facilidade, porém ela cai pouco. Se eu pressiono essa mangueira, ela sai com bastante pressão. Isso é resistência. Eu aumentei a resistência na mangueira e a mesma coisa que acontece com o meu vaso. Então, os mecanismos básicos estão relacionados a quê? Ao sistema cardíaco central e a parte periférica, que é o sistema circulatório. Então, o mecanismo básico seria isso. Quando eu falo hipertenso, ele pode ser hipertenso por mecanismos distintos. Um dos mecanismos principais é porque ele tem uma alta atividade simpática. O que significa isso? A frequência cardíaca dele é muito alta, mesmo em repouso, mesmo em condições de normalidade. Quando eu falei no início que a frequência tem relação íntima com a pressão, se a frequência está mais alta mesmo em repouso, eu estou com a pressão mais alta. Esse é um dos principais mecanismos da hipertensão arterial. E muitas vezes, esses indivíduos tomam qual tipo de medicamento? Beta-bloqueador, que vai inibir, né, a resposta do coração para não aumentar muito a frequência, para deixar ela diminuída, assim como bloqueadores do canal de cálcio, porque a gente sabe que o cálcio ele é responsável por sair do retículo sarcoplasmático e, consequentemente, ele vai o quê? Aumentar o poder de contração. Então, esse é o mecanismo básico da hipertensão. E o outro seria por quê? Pela resistência que eu falei para vocês lá no começo da mangueira. Porque várias enzimas estão atuando de forma maléfica no seu corpo, né? Transformando uma substância, uma proteína que se chama angiotensina 1 em angiotensina 2. E aí o que acontece? Essa mangueira, que são nossas artérias, diminui o calibre do vaso. Consequentemente, eu aumento a minha pressão. Então, o hipertenso, em geral, ele é multifatorial, porém, esses dois mecanismos são os mais comuns. Neste caso, o indivíduo tomaria qual medicação? Inibidor conversor de angiotensina. É o famoso IECA. E aí, quando eu falo disso tudo, eu tenho que entender de medicamento, o professor de educação física tem que entender assim. Por quê? Se eu não entender a ação do medicamento, eu não consigo prescrever o exercício físico com segurança. Concorda comigo? Perfeito. Sim ou não? Sim, sim. Então, assim, quando eu falo de tratamento não farmacológico, eu estou falando de quê? De mudança de estilo de vida, seja ela exercício ou questões nutricionais. Então, a nutrição tem um papel fundamental também para poder fazer o quê? Para poder mudar o estilo de vida e, consequentemente, eu conseguir reduzir essa pressão arterial. E aí, basicamente, para as pessoas entenderem, quais seriam os exercícios mais indicados para que eu consiga melhorar esse quadro hipertensivo? A gente sabe, quando o indivíduo ele tem uma hipertensão um pouco grave, ele jamais deixará de tomar a medicação. Mas com o exercício físico e a mudança no estilo de vida, consequentemente, ele vai reduzir a quantidade de remédio, que a gente sabe que tem diversos efeitos colaterais. E aí, quais seriam, basicamente, 3 exercícios fundamentais? A musculação é maravilhosa, né? Porque além de você otimizar os processos de hipertrofia, até inclusive hoje, eu estava estudando umas coisas interessantes sobre hipertrofia. E aí, como você sabe que eu gosto de estudar, eu estava lendo um artigo do Schoenfeld, que é um pesquisador sueco, né, do grupo escandinavo, e ele começou a verificar, em indivíduos saudáveis, por exemplo, que se você treinar com baixa carga até a falha, é melhor do que você treinar com baixa carga, não entrando na falha. Você gera mais hipertrofia.
Mas se você trabalha com muita carga, né, aquela zona que a gente conhece entre 8 a 12 repetições, você chegando à falha ou não chegando à falha, você, em geral, vai gerar a mesma hipertrofia similar. Então, com o idoso, para que levar até a falha, quando você trabalha com uma carga mais acentuada, se você sabe que vai gerar, basicamente, principalmente em indivíduos não treinados, uma hipertrofia similar. Quando trabalho com mais carga, repetições entre 8 a 12, seria por mediante a 75% a 80% de uma repetição máxima. Então, para a gente entender no hipertenso, o que seria importante a gente compreender? Qual é o mecanismo que fará com que exista o quê? A redução da pressão arterial. É óbvio, a gente tem que entender 4 coisas muito interessantes. Primeiro, existe o efeito agudo, imediato. Maurição vai começar a fazer o supino. Fez o supino, o que acontece? Pressão arterial sobe, frequência também sobe. Isso é o quê? Isso é imediato. Então, efeito agudo imediato. Quando eu falo efeito agudo pós-exercício, parei a atividade, obviamente a frequência cai e a pressão cai. Concorda comigo? Sim. Agora, existe uma outra coisa, o mecanismo consequente. O que seria isso? 6 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas. São coisas que acontecem no seu sistema corporal em função de mudança de dieta, exercício e mudança de estilo de vida. E aí, quando eu falo em sistema de complexidade e efeito crônico, que é o somatório dos efeitos agudos a longo prazo, que é o quê? Adaptação fisiológica positiva. E para o hipertenso, quando eu falo de treinamento de força, quando eu falo de treinamento aeróbico, quando eu falo de treinamento combinado, e também é muito utilizado o hand grip, que é a pressão palmar, principalmente em clínicas de reabilitação cardíaca e centros médicos, mas para nós, no âmbito da academia, o fundamental seria o quê? Trabalhar aeróbio, força, e também o combinado, que é força mais aeróbio. Por quê? Quando você gera estresse, o que acontece? Você não aumenta, né, no seu sistema circulatório a acetilcolina? Lembra dela? O neurotransmissor que fará com que aconteça o quê? A contração muscular? É o início de tudo. Quando eu aumento a acetilcolina, eu aumento receptores, tá? Lá na célula endotelial. Quando a gente fala de endotélio, aqui está aqui a circulação, tem a sua artéria. Todo mundo conhece a artéria. A gente tem 3 camadas fundamentais dessa artéria. E uma das mais importantes é a célula endotelial, a camada íntima. E essa camada íntima, o que ela faz? Ela vai despertar, não vou explicar o mecanismo complexamente, porque não há necessidade, mas vai despertar vários processos bioquímicos. Inclusive, eu vou estimular o quê? O complexo calmodulina, que vai liberar quem? O NO-sintase endotelial. Aumentando quem? O que todo mundo conhece. Aumento expressivo de óxido nítrico. A vasodilatação. Perfeito. A vasodilatação que é fundamental. Esse óxido nítrico ele está na célula endotelial, mas ela não consegue ainda ativar a nossa musculatura lisa que envolve a sua artéria, porque a artéria tem musculatura, porém não é igual ao nosso músculo, é uma musculatura diferente, ela é uma musculatura lisa. E aí, esse óxido nítrico, ele vai até o seu músculo liso, fazendo uma cascata bioquímica, inibindo quem? O cálcio, porque é o cálcio que vai aumentar a contração da musculatura lisa. Se você inibe o cálcio pelo exercício físico, você consegue ter o quê? Vasodilatação. Isso se chama o quê? Diminuição da resistência vascular periférica. Resistência essa que eu falei lá no começo. A mangueirinha que estava assim, começa a ficar assim. E se eu faço isso de forma repetida, associada à parte nutricional, consequentemente, eu vou potencializar o efeito hipotensor e é um dos melhores tratamentos associado ao tratamento farmacológico. Perfeito. Alguma pergunta de alguém? Pode fazer alguma pergunta. A gente abre no final. Vamos dar sequência. Beleza. Vamos dar sequência. A galera vai mandando. Eles já estão mandando aqui na caixinha de perguntas. Vai mandando que depois eu vou vir de baixo para cima na mesma sequência dos assuntos. Tá? Falamos aqui 12 minutos sobre mecanismos básicos da pressão arterial e da hipertensão. Agora a gente vai para mecanismos básicos da resistência à insulina. Creio eu que já está relacionado àquele indivíduo que já tem uma gordura abdominal ou já está no sobrepeso ou obeso.
Mete bala. Perfeito. Ótima colocação. Quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, e é por isso que eu gosto de trabalhar com grupos especiais, os grupos especiais têm milhares de pessoas. E nós, Maurício, como profissionais de educação física, temos o dever de ensinar as pessoas da área de saúde a trabalharem com esse público. A gente deve, inclusive, a gente pensar nós dois em algum curso importante como um treinamento mais específico para a gente trabalhar no âmbito da academia. Porque essas informações... Já montei tudo. Já montei tudo. Nós vamos fazer duas mentorias, onde eu vou dar início na hipertrofia, vou passar pela técnica, vou ensinar os sistemas que intensificam a técnica, vou ensinar a periodizar. Em cima disso, ele vai ter que fazer o quê? Descobrir quem é meu cliente. O seu cliente é diabético, hipertenso, obeso. Ou os três juntos, ou, né? Você sabe que uma merda não vem sozinha, né? Vem sempre acompanhado. Então, você pode fazer a sequência da mentoria fazendo uma aula de treino resistido, prescrição de treinamento para hipertenso, prescrição de treinamento para diabético, prescrição de treinamento para idoso. E uma aula inicial para você fazer isso aí de 1h30, você explicar os mecanismos e entrar nisso. Então, segunda você dá uma aula, terça outra. Então, em breve vai estar aí. Vamos colocar aí uns 150 pila para cada um por 5 aulas, dá 30 conto, R$30 por aula. E você abre pelo Meeting e as pessoas acertam aí com você. Mas vamos seguir aqui que já está montado. Isso para a pessoa ficar em casa. Nós vamos fazer um presencial. Faremos um presencial. Então, quando a gente fala de mecanismo básico da resistência à insulina, o Maurício falou muito bem, que é em detrimento do sobrepeso e, consequentemente, a obesidade vai aumentar a resistência à insulina. Por quê? A insulina, a gente sabe que ela é um hormônio que vai carrear a sua glicose, que está lá na mangueirinha, no seu sistema circulatório, para levar para a célula, para ser utilizada como fonte energética. Todo mundo sabe disso. Até as pessoas que, inclusive, são diabéticas, mas não têm um conhecimento específico, elas entendem como é que funciona basicamente o mecanismo. E aí o que acontece? Como é o mecanismo de captação normal? Eu tenho a insulina que vai carregar essa glicose, eu tenho uma proteína que chama serina quinase. Essa serina quinase vai fazer o quê? Vai fosforilar, doar um fosfato, um grupo fosfato, para aumentar quem? A AKT, que é uma quinase proteína. Essa AKT, o que ela faz? Ela manda informação para a proteína de ativação, para a proteína de reconhecimento e, consequentemente, ela vai avisar lá para o reservatório onde está quem? O seu GLUT4, lá no retículo. E aí o GLUT4 ele vai até a parede da membrana celular para captar essa glicose. Esse é o mecanismo mais simples e básico, sem entrar em muitos detalhes. E aí o que acontece? Quando eu falo da resistência à insulina, é porque a gordura, principalmente a gordura visceral, que ela é tóxica, que ela vai liberar diversas substâncias como pró-inflamatórias e prejudicará muito todo o sistema fisiológico, e aí você vai ter que produzir, pelo pâncreas, muito mais insulina, gerando uma resistência, e eu não consigo, de forma efetiva, captar essa glicose. E aí o que acontece? Isso acontece porque o ácido graxo, que ele é degradado pelo triglicerídeo e glicerol, ele vai estar circulante no seu sistema circulatório e ele vai começar a penetrar na sua célula muscular. O que ela faz? Ela inibe, a partir da diacilglicerol e da ceramida, ela vai inibir essa proteína serina quinase que iria permitir com que a AKT mandasse informação para as proteínas vigentes, mandar informação para o GLUT4 buscar essa glicose. Então, a gordura vai comprometer todo o estado fisiológico de qualidade do seu sistema. E aí, isso prejudicaria o indivíduo, cada vez mais ia aumentar a insulina circulante, ele iria entrar num quadro de hiperinsulinemia e, consequentemente, mais inflamação, mais prejuízo para o sistema. E como eu consigo combater isso de forma efetiva? Por várias coisas. Primeiro, como eu disse, eu gosto de frisar sempre, o trabalho combinado é o melhor deles, é a melhor possibilidade. Quando eu falo de treinamento associado à nutrição, é fundamental. Por quê? Porque nós erroneamente, achamos que a gente consegue hipertrofiar ao mesmo tempo catabolizar. Isso não acontece. São mecanismos distintos. Eu preciso catabolizar primeiro para posteriormente anabolizar. Aumentar o anabolismo em função de dieta e todas as sinalizações
que acontecem em função da contração muscular. E aí, quando eu aumento a contração muscular promovida tanto pelo treinamento de força, independentemente da periodização, nós não vamos nem falar disso agora, a gente vai falar disso no curso, mas o treinamento de força associado ou não ao treinamento aeróbico vai potencializar o quê? O influxo, a entrada de cálcio lá na célula. Se eu aumento o cálcio na célula, eu vou realizar também o quê? A quebra do famoso ATP. Esse ATP que todo mundo conhece, que é a nossa moeda de troca. A gente tem isso reservado no nosso sistema. Esse ATP, ele é quebrado formando quem? Uma adenosina monofosfato, porque ela quebrou, em detrimento da contração muscular, em detrimento do metabolismo energético. Eu quebrei esse ATP em AMP, eu vou dar sequência a uma outra quinase, uma proteína fundamental, que é a AMPK. Essa AMPK faz o quê? O papel da AKT pela insulina, porém sem insulina. Você não precisa em exercício físico, não precisa de ter insulina, porque, na verdade, quem vai estar trabalhando em conjunto com a degradação é o glucagon, que também é produzido no pâncreas pelas células alfa-pancreáticas, diferentemente da insulina, que é pelas células beta-pancreáticas. E aí, essa AMPK vai sinalizar para a proteína de ativação e depois para a proteína de reconhecimento, mandar informação para o glúteo. Glúteo, tem glicose aí para a gente. Vamos buscar essa glicose lá agora, porque a gente está precisando. Estamos trabalhando exercício, estamos correndo, estamos malhando, estamos fazendo musculação. Então, essa cascata de reação bioquímica, ela acontece sempre em função da contração muscular. Quando eu falo de medicação, por exemplo, muitos diabéticos tomam metformina. Essa metformina, ela vai aumentar o quê? A ativação da AKT, aquela proteína quinase que eu falei lá atrás, que vai aumentar o quê? O aporte de GLUT4 na membrana celular. Eu vou captar glicose. Só que quando eu faço exercício, eu tenho uma outra via. Então, exercício aumenta a MPK, que vai fazer com que eu capte a glicose na prática, e o medicamento vai aumentar a AKT, que é uma outra quinase, para também captar a glicose. E aí, quais seriam os cuidados com indivíduos também hipertensos e também diabéticos? Primeiro, quando eu falo em hipertenso, eu tenho que sempre mensurar a pressão arterial desse indivíduo. Na prática, em academia, é inconcebível eu não mensurar. Por quê? Se ele tiver com um pico hipertensivo baseado naqueles mecanismos que eu falei lá atrás, eu vou estar prejudicando o meu indivíduo. Concorda comigo? Sim. Porque ele já vai partir de uma base muito baixa, muito alta. Então, ele vai rapidamente chegar no teto e pode, né, sofrer algumas consequências maléficas para o seu sistema corporal. E o diabético, o que eu faço? Eu tenho que controlar a glicose dele. Por quê? Porque senão, todo diabético, principalmente o que toma insulina, ele tem aquele aparelhinho, o glicosímetro. Então, ele já sabe manipular. Você vai aprender mais com o seu cliente do que você aprender comigo. Porque o seu cliente sabe o que ele precisa. Ele vai para você, ó, eu sou diabético, eu tomo insulina, eu mensuro a minha glicose, né, antes de começar o exercício, porque eu preciso, segundo o médico, não trabalhar com a glicose muito alta. E qual seria o ponto de corte na prática? Se eu tenho uma glicose circulante igual ou superior a 250 miligramas por decilitro de sangue, eu não começo o exercício físico. Tiago, por que não? Porque o que acontece é o seguinte, lembra na faculdade, quando a gente fala a respeito da gordura queimar na chama do carboidrato? É. Isso é muito legal, porque na prática isso acontece mesmo. Porque todas as vezes que a gente fala... Toma só uma aguinha aqui, peraí. Opa! Só dar um adendo aqui, ó. O Thiago Alves Personal, ele já tá dentro do teu curso aí. Não sei se ele faz o meu, mas o seu ele tá dentro. Ele tá colocando difícil ver a mensuração na academia. A maior parte desse público que pode pagar isso, eles não estão na academia. Mas também, em algum momento, eles poderão procurar academia ou conhecer alguém que está lá. Quer ser diferente? Busca conhecimento. O que a gente está fazendo aqui, tá todo mundo assim, Thiago, falando para mim. Ô, Mauricião, posta pra gente aí, cara. Como é que você faz pra gente ganhar mais dinheiro? Pô, 4 meses parado aqui na minha cidade, eu tô zerado de grana. Como é que eu faço? Pô, trouxe o Cássio. Tá no meu feed, tá no feed do Cássio, uma aula de marketing, como mexer no Instagram, como se comportar, tudo como ele fez.
Não é qualquer professor que no meio da pandemia, um personal trainer, tá? Que compra uma Cayenne. Nós estamos falando de um Porsche. E ele comprou, ele falou, Mauricião, vamos fazer uma live junto que eu quero ensinar esses seus seguidores, sim. Todos podem fazer o que eu fiz. E ele foi lá, fizemos a live. E agora, o Galo sempre falou para mim, cara, quer ganhar dinheiro? Pega idoso, porque idoso ou ele é obeso, ou ele é diabético, ou ele é hipertenso. E ele caga de medo de morrer. E ele tem uma aposentadoria, às vezes ele foi um servidor público, às vezes ele foi dono de uma grande empresa, às vezes ele investiu toda a grana dele, já não paga. Ele não tem nem onde gastar mais o dinheiro dele. Ele vai gastar com você e vai te pagar o que você colocar de preço. Sabe por quê? Porque como ele está falando assim, ó, não tem ninguém fazendo isso, eu vou fazer. Claro. O que eu estou trazendo para você? O que eu estou trazendo aqui, galera? Ó, levei na Uniguaçu esse rapaz aqui, ó. Por que eu levei na Uniguaçu? Porque nós, como corpo docente da Uniguaçu, a gente está querendo fazer algo diferente. Então, a fisiologia do exercício, ela está sendo aplicada para o exercício musculação. Por quê? Porque hoje é o mais procurado. Ou o cara corre na rua, ou o cara faz musculação. E a gente aborda os dois temas. Então, assim, beleza. E agora, quem que fala de prescrição de treinamento? Já não fala. A galera já fica com o cozinho na mão. Sabe ler slide, mas não sabe passar o negócio. A gente vem e dá na lata. Aí eu falo assim, calma aí. Eu sei prescrever exercício, para bodybuilder, para molecada, para mulher, que mulher muda. Você sabe, número de repetição, tempo do mês, menstruação, ovulação. A gente vai preparar o de mulher também. Entendeu? Então, assim... Tem material disso. Tem material disso dos ciclos. Tem material disso. Bora, nós vamos fazer algo diferente. E aí eu vou falar assim, cara, e quem é hipertenso e diabético que está na academia? Pô, vou pegar 3 idosos ali a R$100 cada um e vendo a R$300 meia hora. Dentro da Smart. Não tem problema. Mas você vai ser diferente. Então, Thiago, segue o barco aí para a gente entrar. Assim que der, já entra em obesidade e lipogênia hepática. Beleza. Então, só para concluir, a gente sabe, como eu falei, brinquei com o Maurício sobre a gordura queimar na chama do carboidrato. Por quê? Porque eu preciso, para rodar o famoso ciclo de Krebs, tanto de glicose como de gordura. E o diabético, como tem resistência à insulina, ele não tem oferta de glicose. O que acontece? Você aumenta, né, a acetilcoenzima A na beta-oxidação pelo substrato de gordura, e aí você começa a acumular essa acetilcoenzima A, formando, não vou explicar o mecanismo, mas formando o quê? Corpos cetônicos. Corpos cetônicos esses que são inflamatórios. E para o diabético, nessa situação que não está otimizado com a medicação, pode, né, causar vários malefícios, inclusive até levar a condições gravíssimas. Então a gente tem que saber como mensurar, como trabalhar com grupos especiais, seja idosos, hipertensos, diabéticos ou qualquer natureza, até inclusive cardiopatia. Porque, na verdade, eu trabalhei em academia com alunos dessa natureza, mas você falou de como é que eu vou oferecer esse trabalho para alguém. Primeira coisa, se algum médico souber que você sabe trabalhar com isso, porque a preocupação do médico, muitas vezes, será que tem um profissional de educação física capacitado para trabalhar com isso? Só para você ver, dentro do Emitor, nós somos em 3, né? Eu criei, e eu tive 2 grandes amigos meus que sempre me ajudaram. Um é o Gustavo Biasi, que ele está aqui na live. Hoje ele faz medicina chinesa, ele foi para outro ramo. Mas nós chegamos a marcar consulta com o melhor cardiologista de São Paulo para chegar lá e falar para ele: não vim aqui falar do coração. Eu vim aqui mostrar meu produto para você que eu posso trabalhar com você. Perfeito. Olha o marketing. Simples. O Gustavo tá aí, não me deixa mentir. Infelizmente, o cara, ele ofereceu... Se eu te falar que o cara ofereceu, eu falei para ele que eu dava para ele, acho que 30% do ganho, ele queria me dar 5%. Achando que eu sou besta. Falei, não, procura outro que sabe fazer. Mas enfim, isso é história de resenha, depois a gente continua. Vai, mete bronca. Então, o diabetes, se você tomar os cuidados com o diabético, tanto treinamento aeróbico quanto treinamento de força periodizado, bem desenvolvido, você vai reduzir glicose, vai reduzir inclusive a quantidade de medicamento. E aí, olha o detalhe bacana.
você está cobrando por um serviço e esse cara vai gastar menos dinheiro com medicação. Além disso, vai emagrecer e, além do mais, vai melhorar em muita qualidade de vida. Por quê? Quando a gente faz o combinado, dieta e exercício, não tem outra ferramenta melhor. Porque se eu fizer só exercício, sem dieta, o cara não vai ter, né, aquele ganho expressivo. Se o cara fizer só a dieta, ele também não vai modular alguns hormônios fundamentais para emagrecer. Por quê? Só a dieta, depois de 4, 6 meses, ele vai entrar num platô. Não vai emagrecer. E o exercício vai modular vários fatores de transcrição na sua célula que vão permitir com que você emagreça. Mas agora falando de obesidade, né, que seria a parte final aí para a gente abrir para perguntas. A obesidade é um fator, né, maléfico demais para a sociedade. Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, tem alguns estados lá nos Estados Unidos que tem mais de 35% de obesidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma das capitais mais importantes do país, segundo os dados da Vigitel, 2018, que é o último dado, você tem aí, só de mulheres, mais de 25% com obesidade. É porque a gente está acostumado a ver só a Zona Sul, Leblon e Ipanema. A gente tem pessoas muito pobres aqui. E outra coisa, se a pessoa morar, por exemplo, cobrar um personal mais barato e ela morar, por exemplo, num lugar mais afastado, ela consegue ganhar no volume também, porque tem muita gente que tem doença nas regiões mais periféricas. Mas falando da obesidade, a obesidade em geral, o que ela acontece? Você tem um tecido, né, subcutâneo, que também pode ser agregado de gordura, e o tecido visceral. O visceral, quando eu falo em vísceras, é no seu estômago, o seu fígado, é entre os órgãos e a parede muscular. Aí está a gordura visceral. E quando eu falo em exercício físico, o exercício físico ele é mais eficiente, olha lá, o exercício físico ele é mais eficiente do que a nutrição na gordura visceral. Saiu isso num artigo, um dos maiores periódicos do mundo, que é a New England. Porém, a empresa farmacêutica não quer que você saiba disso. Não quer. Porque isso aqui, ó, conflito de interesse. Além do mais, a dieta é extraordinária para a gordura subcutânea. Olha que maravilha. Se eu tenho a dieta e o exercício, eu tenho a combinação perfeita para o emagrecimento. Porque a gente sabe hoje em dia, já é discutido há 30 anos atrás, mas hoje em dia tem muitos estudos mostrando que a gordura ela vai liberar diversas proteínas, citocinas pró-inflamatórias, que vão aumentar sua pressão arterial, vão aumentar fatores, né, de necrose tumoral, é altamente prejudicial. E aí, como é que é o mecanismo básico disso aí? O que acontece é o seguinte, quando você está com uma ingesta calórica muito grande, comendo demais, você vai ter, consequentemente, muito ATP no músculo, concorda comigo? Sim. Muito ATP no fígado, além do mais, glicose alta pela resistência à insulina, além do mais, insulina alta pela resistência, você tem que mandar mais insulina para o sistema, e aí o que acontece? Você começa... Aí, ó, vamos lá. Vamos falar do falência pancreática e agora vamos para o fígado. O fígado começa a produzir mais gordura, triglicerídeo, olha que loucura. Como é que ele faz isso? Se eu tenho esses 3 fatores, ATP demais, insulina demais e glicose demais, eu vou aumentar 2 fatores de transcrição que vão lá na sua célula mandar você produzir mais gordura. E aí, quando você faz exercício físico, seja ele pelo treinamento de força, mas nesse caso, você tem que combinar, é o melhor tratamento não farmacológico, é a dieta e o treinamento combinado. Sempre força, parece ser mais eficiente começar com força, para depois ir para aeróbio. Você vai liberar vários hormônios importantes que farão com que você vai degradar mais gordura. Além do mais, quando você aumenta o exercício físico, você vai inibir os fatores de transcrição que vão aumentar a gordura no seu fígado. Para não gerar esteatose hepática. Olha que porcaria. E além do mais, o que acontece? Olha como é que o corpo é inteligente. Se você tem muito ATP, você não consegue rodar o ciclo de Krebs. O que ele faz? Ele vai lá, é bloqueado, volta para o seu fígado e começa a transformar em mais gordura. A partir de uma enzima que chama-se acetilcoenzima carboxilase. Então, se eu faço exercício físico, eu vou inibir essa enzima para aumentar a gordura, eu vou inibir os 2 fatores de transcrição que vão na sua célula, mandar você produzir mais gordura, e além do mais, você vai aumentar o quê? Com exercício, uma proteína, que é a mesma proteína quando você faz exercício físico pelo diabético, que é a MPK. A MPK, ela aumenta o quê?
a sua mitocôndria, o número de mitocôndrias, chamada biogênese mitocondrial, e, consequentemente, o que faz? Aumenta o seu sistema oxidativo, inibe o aumento de colesterol, inibe o aumento de triglicerídeo livre, que é de triglicerídeo que vai, né, ser degradado em ácido graxo livre, e glicerol. Então, você vai, consequentemente, pelo exercício, tratamento não farmacológico, inibir os fatores que iriam aumentar a gordura circulante e hepática. Perfeito. Não, simples, Tu gosta, simples. né? Eu acho que, Tu ó, gosta, né? se uma das pessoas que estão aqui dominar isso na hora de fazer uma venda, da importância do exercício físico pro obeso, ele tem aí 27% da população local. Dá quantos milhões de pessoas aí? Nossa, muita gente. Vamos colocar que ele Fazer um pegue cálculo, vou fazer um cálculo 0,01%. rápido aqui agora. O Rio de Janeiro tem 6 milhões de pessoas, 30%, quase 1.800.000 pessoas. Se ele pegar 1% disso, Muita gente. E aí o será 100 da interessante, conta? 180 pessoas? por isso, ó, outro dia meu aluno me falou uma coisa que eu achei interessante. Ele me ligou e pediu para a mãe dele falar comigo no Viva Voz. Queria me apresentar para a mãe dele, falando que ele ia ser meu concorrente quando ele saísse da faculdade. Sabe o que eu falei com ele? Você não vai ser meu concorrente, você vai ser meu aliado. Porque eu não dou conta de atender todo mundo. Você tem que aprender, não só você, eu quero formar pessoas, tanto nos cursos que a gente vai fazer junto, assim como os cursos da DTX Performance, que fará também, né, uma dobradinha com a Emitor, que é a sua empresa, a gente poder levar conhecimento de qualidade para as pessoas e, consequentemente, montar um sistema operacional onde o indivíduo ele aprenda a avaliar e a prescrever adequadamente, não só para saudáveis, mas para qualquer população. E aí você consegue aumentar o número de cabeças pensantes. E aí, por isso que eu me tornei professor, para formar as pessoas, principalmente não numa questão só técnica, mas ética, para você, inclusive, poder otimizar os seus recursos financeiros. Por quê? Você vai na academia, você muitas vezes enxerga o outro educador físico como seu inimigo. Ele não é seu inimigo, ele é seu aliado. Quanto mais profissionais de saúde capacitados, melhor para as pessoas, melhor para a otimização da saúde. Até porque o governo gastaria muito menos, infinitamente menos, se investisse em saúde pública, se investisse em exercício e nutrição para a população. Certo. O que está faltando a gente falar agora? Aqui. Isso acabou. Tá. Vamos lá, eu vou abrir as perguntas, então, que a gente tem mais ou menos 20 minutos. Certo? Maravilha. Bom, primeiro eu queria falar o seguinte. Galera, vocês que são meus seguidores, vocês achavam que eu só sabia do Emitor, né? Vocês acharam. Tenho certeza que vocês estão assim, filha da mãe, o cara também manja essa parte. Pois é, gente, para eu chegar no Emitor como técnica de execução, até eu chegar na musculação, foram 6 módulos de final de semana, foram de 8 a 9 meses de estudos, todos blocados numa sequência pensante, como a gente está fazendo. E aí, quando eu falei, opa, calma aí, aqui tem uma lacuna. Se eu ensinar todo mundo a treinar bem treinadinho, sem machucar a articulação, levando o melhor resultado, é o passo 1. Esse é o passo 1. Todo mundo fala assim, quando vai sair o Emitor passo 2? Eu falei, quando você souber o passo 1. Ah, mas eu vejo você na rede social. Cara, ver na rede social não é fazer um curso de 20 horas. E 20 horas é muito pouco. É muito pouco de estudo, né? Mas, enfim, já é uma porta que se abre ali. Então, você começou a trabalhar, vai trabalhar com musculação, você domina a musculação. Agora eu vou colocar musculação para quem? Para bodybuilder? Legal. Você é um treinador de bodybuilder, você é um coach, é bacana. Você está no 1%. E os outros 99%? É aí que a gente vai buscar. Então, eu vou abrir as perguntas e eu vou colocando aqui e você vai lendo. Eu vou de baixo para cima conforme prometido. Vou fazer uma pergunta de cada pessoa, porque tem 20 perguntas aqui. Musculação para aumentar a pressão intracraniana em indivíduo que já teve AVC. 2 minutos, bora. Vamos lá. Então, a pressão intracraniana, ela pode
ocorrer sim, mas não nesses casos. Porque, em geral, quando você sai desse quadro de AVC, você tem um lastro de tempo para poder estar recuperando, que é a fase intra-hospitalar. E, posteriormente, quando esse indivíduo ele é encaminhado para o serviço de reabilitação cardiovascular, ele passa pela fase 1, fase 2 da reabilitação, e já na fase 3, ele já começa a fazer o quê? Ele já começa a já ser indicado para uma clínica. E na literatura também já é mostrado que na fase 3 ou 4, o educador físico já pode estar atuando. Então, não ocorre quase nenhuma intercorrência. Quando você faz um levantamento da literatura, você vê que o exercício físico não mata as pessoas. Não tem quase nenhum tipo de evento de AVC durante o exercício. Lembrando que fase 1 e fase 1, o indivíduo está acamado, está dentro do CTI, né? Hospital. Fase 1, hospital. Fase 2, o cara já está já em clínica de reabilitação, fazendo exercício todo monitorado. Fase 3, esse indivíduo depende da literatura. Ele pode ir para a academia, mas ele tem que estar sob monitorização. Ou seja, o personal, se entender do que eu estou falando, ele trabalha com esse cara sem problemas. E a fase 4, ele pode estar liberado para fazer sozinho ou não. Só que você pega o idoso reconhece seu trabalho, mano, você vai ficar com ele pro resto da vida. Eu trabalhei com alunos meus quase 10 anos. Quase 10 anos. Tem uma pergunta aí, ó. Gordura subcutânea é marrom? Não é marrom, não. Vamos lá. Uma que a gente não tem quase gordura marrom. Quando a gente é criança, a gente nasce, a gente tem uma considerável gordura marrom. Quando a gente vai crescendo, ela já toma uma tonalidade mais branca. O que o exercício faz, e a gente tem visto hoje nos artigos, é que ela começa a ficar uma tonalidade mais bege, mais saudável. Mas gordura marrom no adulto ser praticamente inexistente. Vamos lá. Já vi em algumas literaturas que não é recomendado exercícios isométricos para indivíduos hipertensos, mas até... Se isso é verdade. Vamos lá. Primeira coisa, o hipertenso, a gente tem que entender uma coisa no treinamento de força, que é o seguinte. Todo exercício de força tem um percentual de componente isométrico. Tiago, o que é isso? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Quanto maior a carga, maior o componente isométrico. Concorda comigo? Se eu boto carga, vai ter dificuldade de vencer a resistência. Sim. Foi? Perfeito. Então, isso se chama componente isométrico. E aí, a literatura mostra o quê? Que o hipertenso não controlado não deve fazer exercícios isométricos. Porém, existe uma modalidade de exercício isométrico que já tem muita literatura sobre, que é o hand grip, que são trabalhos que tem muito em clínica ou centro médico, que faz o quê? Você pressiona, gera essa isometria na região do antebraço e vai aumentar a concentração de óxido nítrico no sistema circulatório, porque ele é global. E aí, o que acontece é o seguinte, qual é a recomendação? Você pode treinar força com o cara, mas eu não, no hipertenso, Thiago, principalmente o indivíduo que toma beta-bloqueador ou o bloqueador de canal de cálcio, que são medicações que vão atuar diretamente no coração para inibir a frequência cardíaca, Thiago, assim como a literatura, diz que não é interessante chegar sempre a contrações voluntárias máximas. Por quê? Porque você consegue ganhar hipertrofia e melhoria da qualidade global com próximas da máxima. Além disso, qual seria a repetição ideal para esse cara? Trabalhar entre 8 a 15 repetições para o hipertenso. No intervalo de descanso, se o indivíduo está bem otimizado na medicação, você pode descansar em 1 minuto, não tem problema. Caras mais treinados que são hipertensos até descansam menos, porque ele já está acostumado. A gente vê isso na clínica, na prática, é natural, porque ele não tem paciência para esperar. Agora, o hipertenso resistente, que é aquele cara que toma 3, 4 classes de medicamento, que já tem remodelamento cardíaco, porque você, quando tem uma pressão alta descontrolada, você começa a remodelar de forma prejudicial o seu ventrículo esquerdo e até em nível atrial. Por quê? Você tem lá, nas camadas do coração, você tem o septo intraventricular, que separa o lado direito do esquerdo. Perfeito? Você começa a aumentar aquela cavidade, aquela musculatura, pela força que o seu coração tem que fazer para vencer o sangue, porque a pressão na aorta está muito grande, porque você é hipertenso.
Então, se você for um hipertenso resistente, em geral, esse cara não vai trabalhar em academia. Ele vai trabalhar sempre em centro médico. E esse cara, ele precisa de um tempo, às vezes, um pouco maior, para poder voltar um pouco a pressão à normalidade. Pode ler aí, ó. Isso que o Rafa disse aí é perfeito. Existem duas diferenças: aterosclerose e arteriosclerose. Quando eu falo de aterosclerose, é formação de placa de ateroma pelas Schwann cells, que são as células espumosas na camada íntima da sua mangueirinha, da sua artéria. Quando eu falo de arteriosclerose, é o envelhecimento, o enrijecimento da sua artéria. Ou seja, o sangue ele não se acomoda mais com tanta facilidade no seu segmento. Boa. Vamos para a próxima. Vamos aqui. Ó, tô escolhendo uma por pessoa, tá, gente? Porque senão fica polêmico. Depois eu volto. Treino de força não é mais seguro para hipertensos por questão do valor do duplo produto? Então vamos lá, então. As pessoas têm que entender uma coisa que é muito interessante. O duplo produto ele é muito maior no treinamento aeróbio do que no treinamento de força. Muito maior. Por quê? Quando eu falo de duplo produto, o que é o duplo produto? É a pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. Concorda comigo? Sim. Então, com a multiplicação disso aí que vai dar um valor. Valores em torno de 28 mil são respostas tranquilas. O cara pode trabalhar até lá. E aí, o que acontece? O duplo produto é maior no treinamento aeróbico porque a pressão arterial sistólica no treinamento aeróbico moderado com alta intensidade, ele é maior do que no treinamento de força. No treinamento de força, você tem um período de contração, um tempo de tensão da musculatura por pouco tempo. Então, você não é capaz de aumentar tanto a pressão arterial sistólica. Ela é menor do que o treinamento aeróbico. Então, o treinamento de força, ele é muito seguro e se faz seguro, segundo a literatura e as mais recentes do mundo. Você pode trabalhar com hipertenso nessa faixa que eu falei, entre 8 a 15 repetições. Por isso que você colocou, você já determinou de 8 a 12. De 8 a 15. 8 a 15. Você pode brincar essa faixa aí. Perfeito. Vamos lá para a próxima. Só o Thiago Gim perguntando aqui, pelo amor. Calma, Thiago, vai com calma. O cara vai dar um curso aí. O cara vai dar um curso, você se matricula. A medição do hipertenso pode impedir a lipólise? A medicação, desculpa. A medicação do hipertenso pode impedir a lipólise? Perfeita colocação, muito boa. Então, o paciente que é hipertenso, em geral, ele já é acompanhado de sobrepeso e obesidade, em geral. Então, a lipólise dele já está comprometida. Então, a medicação, o que ela vai fazer? Se eu vou tomar a medicação, dependendo da medicação, seja ela beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio, você não vai ter uma atenuação da frequência cardíaca? Certo. E quando você tem atividade simpática alta, você começa a aumentar o quê? Neurotransmissores. Adrenalina, noradrenalina, que vão aumentar o estímulo de uma enzima chamada lipase hormônio sensível, que vai ajudar a degradação de gordura. Quando você tem um trabalho hemodinâmico do coração de frequência menor, consequentemente você vai liberar menos adrenalina, menos noradrenalina. E também, como você não está trabalhando tão intenso, porque o coração não permite isso, você vai inibir também alguns outros hormônios que facilitam a degradação de gordura, como por exemplo, os hormônios tiroidianos, T3 e T4. Que são da tiroide, fica bem localizada na região do pescoço. Então, o doente, por si só, já vai ter um processo lipolítico menor. E aí, o que você faz? Se você treina, você inverte isso. Porque você diminui a gordura, diminui a inflamação, reduz pressão e começa a normalizar todo o seu sistema fisiológico. Tratamento não farmacológico. Certo. O Michael, ele adicionou bastante coisa interessante aqui. E vamos colocar. O que ele adicionou aqui foi cardio não seletivo bloqueia o receptor do tecido adiposo menos catecolaminas se ligando, menor lipólise. E exatamente fala do isso. Adrenalina e não adrenalina. É o que eu falei.
Qual a margem de glicemia para um diabético treinar? Boa, excelente pergunta. Não podemos trabalhar com aquela glicemia muito alta que eu falei. Acima de E não podemos, 250. igual ou acima, pode parar, manda ele tomar medicação, toma medicação, aí verifica depois de meia hora a glicose, aí você pode começar. Ele não perdeu, né, o dia dele, não. Ele pode esperar um pouquinho sentadinho, bacana lá, porque muitas vezes o diabético, o que ele faz? Ele come e esquece, às vezes, de tomar uma medicação. Aí vai estar no tubo a glicose dele, vai estar com hiperglicemia. Então ele toma medicação, você espera meia hora, 40 minutos, ele vai lá e consegue fazer atividade depois. E glicose abaixo de 100 não é recomendada atividade. Sugere-se você fazer a realização de carboidrato de rápida absorção entre 15 a 30 gramas. Aí você vai lá e faz essa absorção de uma maltodextrina, por exemplo. E aí você vai aumentar a glicose, e aí o que acontece? O exercício vai captar a glicose. Ponto final. Aí pau na máquina. Pau na máquina. Ah, moleque, é disso que eu tô falando. Vamos lá. E treinos para quem tem fibromialgia, como proceder? Boa pergunta. A fibromialgia, a gente sabe, minha mãe tem, inclusive, tadinha. Até minha mãe tá na live mandando um beijão para minha mãe, Dona Carmen, ela tá aí. E o que acontece é o seguinte: não tem cura. E na época de frio, dói mais. Então, o que acontece é o seguinte: você tem que respeitar sempre a limitação do seu aluno. E ir encorajando esse aluno a trabalhar e ter uma periodicidade, porque o exercício físico tem efeito anti-inflamatório. Então, ele pode melhorar, né, o quadro de algia, que significa dor, para esse aluno. Boa. Trabalhar no limite da dor dele, então. Abaixo, né, do submáximo. Tá. Fala sobre hipertrofia e hiperplasia da célula adiposa. Opa! Então, vou falar de forma muito Ficou simples, feliz, para vocês entenderem. Gostei dessa. Porque a gente fala de hiperplasia muscular, isso não tem ainda não. Não é, a gente tem hipertrofia do músculo. Mas a gordura tem hiperplasia. Quando você fala de hipertrofia, aqui está só a célula de gordura. Você aumenta a célula. Quando você fala de hiperplasia, você aumenta de forma proliferativa a gordura. Exatamente isso. Certo. E aí um detalhe, quando você gera, olha como é interessante. Por que que o obeso, quando começa a parar o exercício físico, ele começa a engordar de novo? Porque a célula dele não hipertrofiou. Sim. E aí, você aumentou a parede da membrana celular dele. Aí ela murcha. Só que ela está lá ainda ativa. Começou a comer de novo, ela incha de novo. Você engorda. É o efeito sanfona. Sim. Vamos lá, vamos para a próxima. Vou voltar agora aqui. Tá marcando o tempo? Ó, não entendi sobre corpos cetônicos serem inflamatórios. Vamos lá, vou explicar. O que acontece é o seguinte. Quando você aumenta os corpos cetônicos, você acaba excretando isso pelo sistema urinário. Tá? Depois ele pode até pesquisar, jogar no Google, que ele vai entender isso perfeitamente. Mas depois no curso até eu detalhe um pouco mais sobre isso. Quando você vai utilizar o sistema metabólico, o que acontece? Você utiliza, né, o sistema de aeróbio, você trabalha o sistema ATP-CP, glicolítico. Quando você fala em glicólise anaeróbia, você está degradando o quê? A glicose para você utilizá-la. O mesmo acontece na célula adiposa. O que acontece? Você degrada a gordura, essa gordura vai ser, né, liberada como ácido graxo livre, e ela vai lá para o sistema de beta-oxidação. E esse sistema de beta-oxidação, ele vai ter um produto final, né, por vários fatores bioquímicos, que se chama acetilcoenzima A. Essa substância, ela iria encontrar, ela se transformaria em um oxalacetato para poder encontrar com a acetilcoenzima A da glicólise anaeróbia e rodar o ciclo de Krebs. Perfeito? E aí você produziria, sintetizaria ATP. Só que isso não acontece. E aí, isso não acontecendo, você começa a acumular, pela beta-oxidação, acetilcoenzima A, e você vai aumentar o corpo cetônicos.
E os corpos cetônicos liberam hidrogênio. Hidrogênio é tóxico para o corpo. Quando a gente faz o exercício de força, por exemplo, você não começa a aumentar o lactato? Sim ou Sim, não? sim, sim. Lactato. O lactato não é o que vai causar fadiga. Na verdade, você mensura o lactato, porque o lactato é mais fácil de ser mensurado. Porque a relação é diretamente proporcional com o hidrogênio. Se você aumenta o lactato no sistema fisiológico, você está aumentando o hidrogênio. O hidrogênio vai fazer o que com o pH? Vai destruir o seu pH. O seu sistema fisiológico não vai funcionar de maneira adequada. Você não vai gerar biodisponibilidade de substrato energético. Como você não tem glicose pela resistência à insulina, porque a glicose não está entrando, você não vai formar o quê? Acetilcoenzima A pelo complexo acetilcarboxilase. E aí, você tem lá na beta-oxidação a formação de acetilcoenzima A, que não vai virar oxalacetato para rodar no ciclo de Krebs. E aí, esse oxalacetato começa a não ser formado, você vai ter formação de corpos cetônicos, aumento expressivo de hidrogênio, e você vai, o quê? Fadigar completamente o seu sistema. É tóxico. Bom, eu vou fazer por aqui, ó. A dieta cetogênica, a intenção dela não seria aumentar esses corpos cetônicos a fim de estimular a lipólise? Vamos lá, então. Isso em indivíduos saudáveis acontece. Diabético descompensado, não. Tá. Porque, olha só, as pessoas hoje em dia, inclusive vai ser um dos temas da DTX, que a nossa nutricionista é especialista nisso, né? A Laís, ela fala muito disso. Quando você faz a dieta cetogênica, existem momentos para isso, para você começar, é igual a periodização do treinamento de força. Você joga isso aí, você brinca com o seu sistema fisiológico em alguns momentos da periodização nutricional para você otimizar a degradação de gordura. Só que o diabético, ele não consegue fazer isso aí. Porque o cara que é saudável, ele consegue captar um pouco de glicose para ela encontrar com o oxalacetato e rodar o ciclo de Krebs e você ofertar energia. O diabético não. Em detrimento da resistência à insulina. Então, corpos cetônicos não é utilizado pelo diabético, mas pelo saudável isso acontece, isso é verdade. Tá. Ó, eu Por acho isso a que gente a tem que gente... entender, olha só, por isso a gente tem que entender duas coisas, são duas vertentes. Fisiologia do exercício e fisiologia clínica do exercício, que é outra coisa. Perfeito. Ó, a gente tá dando uma hora, praticamente chegando, ó, finalizando aqui a uma hora. Beleza, gente? Espero que vocês todos tenham gostado. A ideia aqui é a seguinte: todos nós queremos muito passar informação. A gente consegue colocar muita informação de forma gratuita para vocês, de forma de graça. Só que quando a gente estabelece uma capacitação, a gente vai passar por vários pontos que são fundamentais para que você saiba para praticar a sua profissão, para você entrar realmente na prática. Então, a gente está pensando aqui na mentoria mTOR, com a presença do Thiago. E a gente vai fazer em duas partes. A primeira parte já está postado no meu story, certo? A parte do Thiago, vê se você concorda que a gente tem 1 minuto e meio. Beleza. Primeiro, uma aula geral, falando sobre grupos especiais. A aula número 2, prescrição para hipertenso. Aula número 3, prescrição para cardiopata. Aula 4, prescrição para idoso. E aula 5, para obeso. E o obeso, a gente fala de diabetes também. Todas as aulas seriam ao vivo, de 1h30. 1 hora para falar, 30 minutos para você tirar as dúvidas. Então, das 22h30 à meia-noite. Ninguém pode reclamar de nada, que é o horário que eu já estou em casa, já peguei, já comi, estou descansando, tá silêncio. Então, gente, a gente vai montar os folders, tudo. Provavelmente a minha semana de 6 a 10 de julho e a do Thiago dia 20 a 24 de julho. Tá? A gente vai lançar isso. Então, eu vou deixar essa live salva. Eu vou pedir para vocês, ó, nós estamos em 40, 50 pessoas. Assim que eu postar, comenta lá que a live foi show para o Instagram subir a nossa live para mostrar para mais pessoas. Senão essa live se perde. Só vocês 40 viram. Se a gente pensar assim, beleza, eu aprendi, não quero saber do meu amigo, a gente vai pegar a educação física e vai fazer assim, ó. Porque é muita gente para muito pouca gente boa. Tá bom? Então é isso aí. Ó, tem uma passagem da Bíblia que fala
que os apóstolos perguntam para Jesus por que ele está se juntando com os leprosos, e né, que eles estão doentes e tudo mais. E ele responde: eu vim aqui foi pelos doentes, não foi pelos saudáveis. Então, vamos pensar um pouquinho assim. Beijo. Valeu.